Bem-vindos! Hoje, a nossa conversa vai mergulhar num texto que, olha, tem intrigado e inspirado muita gente, sabe? Como viver a vida vitoriosa. E o interessante é que foi escrito por um autor anônimo, que só se identifica como um cristão desconhecido. A gente separou aqui alguns trechos-chave, porque a obra promete um caminho, né? Um caminho para superar as dificuldades do dia a dia e viver de forma mais plena com a ajuda divina. Então a nossa missão aqui é tentar entender melhor o que esse autor queria dizer com vida vitoriosa. Será que é algo assim, tipo, alcançável mesmo? Ou é mais uma ideia bonita? Porque vamos combinar, muita gente sente uma distância, né? Entre a fé que tem e as lutas de cada dia. Às vezes bate aquela sensação de não dar conta, de derrota mesmo. E esse texto vem e fala de vitória, de paz, de alegria, de poder. Parece bom demais. Ok, vamos investigar isso com calma. O ponto de partida do autor é uma pergunta bem direta, né? É possível viver essa tal vida vitoriosa aqui e agora, nesta vida? Ele até cita a Bíblia 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que o próprio texto já admite que para muita gente isso soa meio vago, né? Quase um clichê que não ajuda muito. A fé parece pequena, fraca diante dos problemas. Exatamente. E ele faz uma distinção importante logo de cara, sabe? Baseada na interpretação de textos como João 10:10. Ele diferencia ter simplesmente vida espiritual, tipo a salvação inicial, de ter vida mais abundante. Essa vida vitoriosa, então, não seria uma perfeição sem pecado nenhum igual a de Cristo. Isso seria impossível para nós. A proposta é mais específica. Seria a vitória sobre o pecado que a gente conhece e escolhe fazer, sabe? O pecado voluntário. É como se fosse a resposta para aquele desejo profundo por paz, aquela paz que excede todo entendimento, como diz a Bíblia, por alegria, né? Aquela indizível e cheia de glória, e por poder espiritual mesmo. O texto fala do próprio poder de Deus agindo na pessoa. E uma coisa que me chamou a atenção é o foco que ele dá naqueles pecados que a gente às vezes chama de pequenos. Ele observa que, sim, a gente comemora quando alguém vence um vício grande, dramático, mas a batalha real, aquela que desgasta muita gente no dia a dia, está no mau humor, na irritabilidade que não passa, no orgulho escondido, naquele ciúminho bobo, na fofoca, na ansiedade que consome. É quase como se ele dissesse, ok, você parou com aquilo, mas e essa nuvenzinha cinza aí? O texto pergunta na lata, tem remédio para isso? Tem esperança de vencer essas coisas que parecem menores, mas tiram a paz? Pois é, e a base para ele dizer que sim, que tem esperança, está em mandamentos bíblicos. Ele interpreta esses mandamentos como ordens mesmo, não como sugestões. Cita, por exemplo, Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E também 1 Pedro 1,15. Sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Mas a interpretação que ele dá é chave. Não é uma perfeição absoluta, tipo sem erro nenhum, que seria humanamente impossível. É um tipo específico de perfeição e santidade que, segundo o autor, estaria sim ao nosso alcance. E aí vem o ponto que parece central na argumentação dele sobre o que é essa vitória. Essa perfeição que a Bíblia ordena, ele interpreta não como ausência de falha, mas como amor perfeito. Ele conecta isso direto com o contexto lá de Mateus 5, onde Jesus fala de amar os inimigos, sabe? E com o novo mandamento de Jesus em João 13:34. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A conclusão do texto é direta. A vida vitoriosa é simplesmente uma vida de amor perfeito. Isso muda tudo, né? Não é só uma lista de não faça isso, mas algo positivo, relacional. Muda completamente. E ele desenvolve isso de forma bem prática. Usa a descrição do amor lá de 1 Coríntios 13, paciente, benigno, sem inveja, sem orgulho, sem egoísmo, sem raiva fácil, para dizer que onde esse amor divino age, ele naturalmente expulsa essas falhas, essas coisas que atormentam o nosso dia a dia. Mas e aqui está o pulo do gato. Ele enfatiza que isso não vem do nosso esforço para ser mais amoroso. Não é força de vontade, vem de fora.
É o amor de Deus derramado em nossos corações, como diz Romanos 5,5. E como isso acontece? Pela presença de Cristo morando dentro da pessoa. Ele cita a oração de Jesus em João 17,26. Esse é o segredo que o texto apresenta. O amor perfeito é possível não porque a gente tenta mais, mas quando o próprio Senhor Jesus Cristo vem habitar em nossos corações. A fonte muda, entende? Da nossa limitação para a capacidade limitada dele vivendo em nós. Ok, entendi. Então a meta é essa. Uma vida de amor perfeito que vem de Cristo morando dentro da gente. Essa seria a vida vitoriosa. Mas aí vem a pergunta óbvia. Se é um dom, por que tanta gente não vive isso? O autor já espera essa pergunta e dedica uma parte boa do texto para analisar os caminhos que as pessoas geralmente tentam, mas que ele considera errados, fadados ao fracasso. E aqui a coisa fica interessante, porque ele questiona práticas bem comuns. O primeiro caminho que ele critica é o que chama de caminho popular. Aquela luta direta, constante contra as tentações, contra as paixões, usando a força de vontade. Sabe? Aquela coisa de vou resistir. Sim, e o argumento dele para dizer que isso falha é teológico. Satanás, que seria a fonte da tentação nessa visão, é mais forte que o nosso esforço sozinho. O texto usa a Bíblia para dizer que a orientação não é ir para a briga direta com o pecado na nossa força. A orientação seria ou fugir de certas coisas, como a imoralidade, ou resistir ao diabo firmes na fé. A ênfase é na fé. E fé, para esse autor, significa basicamente deixar Deus fazer tudo. Tentar crescer na graça lutando sem parar contra o pecado também é visto como um erro. O crescimento de verdade, ele argumenta, seria natural, sem esforço, uma consequência da vida divina ali presente e não algo conquistado na marra. E para mostrar como ele acha falho esse método de melhorar aos poucos com esforço, ele usa uma imagem quase engraçada, mais forte. A do ladrão de carteira recém-convertido que decide parar de roubar, mas planeja fazer isso aos pouquinhos. Tipo, essa semana eu roubo uma carteira a menos. É apresentado como algo absurdo. Porque ele pergunta, a gente espera que vencer pecados menores, como irritação ou fofoca, seja um processo longo de esforço, se a gente espera que largar um vício maior seja na hora. A vitória sobre o pecado, ele argumenta, não é um troféu que a gente ganha aos poucos, é um presente recebido. Ele cita 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é dada, não fabricada pelo esforço. Essa ideia de vitória instantânea como presente, nossa, isso desafia muito nosso jeito de pensar em progresso, né? Desafia totalmente, e ele não para aí. Outro caminho, talvez até mais respeitado, que o texto diz ser furada na prática, é a imitação de Cristo. O autor elogia muito o livro A Imitação de Cristo, um clássico, mas ele argumenta que o valor real do livro não é inspirar a gente a tentar copiar Jesus com o nosso esforço, o que ele acha impossível para nós. O valor estaria em nos levar a nos apropriar de Cristo, a recebê-lo dentro de nós. Ele cita passagens como Romanos 8:29, para sermos conformes à imagem de seu Filho, ou Filipenses 3:10, para participar dos sofrimentos dele. Ou seja, somos chamados a ter o caráter dele formado em nós, a seguir o exemplo de sofrimento, mas não a replicar a vida dele pela nossa força. Entendi. A crítica central a esses métodos todos, lutar, melhorar aos poucos, imitar, é que eles mantêm o foco no eu, no esforço da pessoa. A pessoa ainda está ali, no centro, tentando, e o autor contrasta isso com o que ele vê como o coração do Evangelho. Cristo não veio só para ser um exemplo, embora seja também, mas para ser a nossa própria vida. Ele cita Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A diferença é sutil, mas é gigante. Não é eu tentando ser como Cristo, mas Cristo vivendo a vida dele através de mim. Bom, então se lutar, melhorar aos poucos, imitar, se nada disso é o caminho segundo o texto, qual é a alternativa? Ele menciona a prática da presença de Deus, do irmão Lourenço, como algo útil que ajuda a manter a consciência de Deus, mas ele acha que isso ainda não é tudo. A meta final que ele descreve,
Não é só sentir Deus por perto, ou pensar nele muito, mas ter Cristo de fato morando dentro do coração, transformando a pessoa de dentro para fora. E o caminho para chegar nisso, segundo o texto, tem basicamente 2 pilares, que dependem um do outro, sabe? Poderia resumir naquela frase conhecida, deixe ir e deixe Deus. Os pilares são, primeiro, a rendição total, que ele chama também de consagração, e isso é apresentado como um passo radical, indispensável. Não é entregar só alguns pecados ou áreas problemáticas, é entregar tudo para Deus. Isso inclui o passado, sabe, com as culpas, os arrependimentos, é abandonar a culpa depois de ter pedido perdão, o futuro, com os medos, as ansiedades, os nossos planos, confiar a direção a Deus, e o presente, que é crucial. No presente, render-se significa abandonar de vontade própria todo o pecado conhecido, todo o ressentimento guardado, toda a justiça própria e, no fundo, entregar o próprio eu, a nossa vontade, o nosso querer controlar tudo. Ele usa até a imagem do calcanhar de Aquiles. Entrega parcial não funciona, tem que ser completa. E ele reconhece que às vezes falta até a vontade de se entregar. Por isso ele diz que é importante estar pelo menos disposto a ser feito disposto. Pedir a Deus essa vontade. O segundo pilar é a fé simples. Depois que essa rendição total foi feita, que é um ato consciente da vontade, o passo seguinte é simplesmente confiar. Acreditar que Cristo realmente tomou posse e vai fazer a obra. Vai viver a vida vitoriosa em nós. Não é mais lutar, é descansar nele. É acreditar nas promessas da Bíblia como se fossem para agora. Tipo Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O autor interpreta isso não como esperança futura, mas como fato presente para quem se entregou e confiou. É uma confiança ativa de que aquele que mora lá dentro, agora, é capaz de nos guardar de cair no pecado conhecido. Principalmente em Romanos capítulo 6. A ideia central ali é a gente se identificar com Cristo na morte e ressurreição dele, que o batismo simboliza. Ser batizado na sua morte significaria, nessa leitura, morrer para a vida velha, para o domínio do pecado, para o eu que tentava viver sozinho. E assim como Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, quem se apropria disso pela fé também ressuscitaria espiritualmente, para andar em novidade de vida, uma vida diferente, capacitada pelo mesmo poder divino que ressuscitou Cristo. O autor até liga isso com Efésios 1, que fala do poder sobremodo grande de Deus que age em nós, os que cremos. Então, repetindo o ponto central, não é imitar Cristo por fora, mas ter a realidade de Cristo vivendo através da gente, por dentro. A passagem-chave que sempre aparece é Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É como uma troca de vidas, entende? E dentro dessa experiência, o autor faz uma distinção importante. Ele fala da crise da santificação e do processo. A crise é aquele momento definido, inicial, de rendição total e fé simples, quando a pessoa entrega tudo conscientemente e confia. O processo é o crescimento que vem depois, em graça, em conhecimento, no caráter. Mas o argumento forte do texto é que esse processo de crescimento não começa de verdade ou não avança como deveria, sem essa crise inicial, sem esse ponto de virada. Mas como é essa vitória na prática? Como ela se parece no dia a dia? O texto diz que não é só autocontrole por fora, sabe? Aquela coisa de conseguir reprimir a raiva ou a tristeza. Ele conta a história de uma senhora quaker, muito respeitada, que dizia que sentia a raiva fervendo por dentro, mas conseguia não deixar transbordar. Para ele, isso não era vitória de verdade, era só contenção. A vitória autêntica que o livro descreve seria uma mudança bem mais profunda, uma transformação lá dentro, onde o próprio desejo pelo pecado conhecido é tirado ou dominado pelo poder de Deus. Exato. Tem outra ilustração que ele usa de uma missionária, que depois de buscar e viver essa entrega e fé, ela descobriu que não só conseguia não bater a porta na cara dos empregados que irritavam ela, mas que ela nem queria mais fazer isso. A raiva, a irritação tinham sido substituídas por dentro por outra coisa. O texto apresenta isso como um milagre de Deus no coração mesmo.
E o teste final dessa transformação seria o amor. Especialmente a capacidade de amar quem não é fácil de amar, sabe? Quem irrita, quem prejudica, até os inimigos. A vitória real seria o amor de Deus derramado nos corações a ponto de expulsar todo o desamor. Mas o autor não é ingênuo. Ele avisa que essa vida vitoriosa, mesmo sendo um dom mantido pela fé, tem seus perigos, suas armadilhas. Sim, um dos principais perigos que ele aponta é voltar para o autoesforço. Depois de sentir a liberdade, a pessoa pode, de um jeito sutil, começar a tentar manter aquilo pela própria força. Disciplina, vigilância, esquecendo que foi Cristo quem conquistou, e é Ele quem sustenta momento a momento pela fé. Outro erro é esquecer que a tentação continua. Achar que vida vitoriosa significa nunca mais ser tentado. O texto lembra que o próprio Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. A vitória não é a ausência de tentação. É ter poder para não ceder. Pois é, e ligado a isso vem o perigo do desânimo se cair. O texto já prevê que tropeços podem acontecer. E aí, Satanás, nessa visão, tentaria usar a queda para convencer a pessoa. Tá vendo? Perdeu tudo, voltou para o zero. Mas a ênfase do autor é que existe perdão e restauração imediata pela confissão sincera. Ele usa 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A restauração não exige um novo processo longo, mas voltar na hora para a fé e para a dependência. E a lista de alertas continua, né? Tem o perigo da presunção, confiar na vitória de ontem e esquecer que a dependência de Cristo é hoje, agora, a cada momento. A vitória de ontem não garante a de hoje sem fé renovada. E também a desobediência a coisas que Deus deixou claro. Ele dá um exemplo de um casal que, por achar que já era muito santo, parou de participar da ceia do Senhor, que é um mandamento. E por causa disso, perderam a experiência da vitória. A obediência ao que se sabe é condição para continuar na comunhão. Sim, e ele menciona outros riscos ainda, tipo a pessoa achar que é infalível, que não erra mais, ou cair numa espiritualidade falsa, que ignora as responsabilidades aqui no mundo, os relacionamentos. Outro perigo é confiar só nos sentimentos. A fé tem que estar nas promessas de Deus, não se a pessoa está se sentindo bem ou mal naquele dia. E também ficar surpreso se outros não entenderem ou até criticarem essa ideia. E por fim, esquecer que a vitória é agora, no presente. Não é só uma lembrança boa, uma esperança para o futuro. A dependência é constante. Uma questão teológica delicada que ele enfrenta é a da perfeição sem pecado. O autor deixa claro que rejeita a ideia de que essa vida signifique não poder pecar mais de jeito nenhum. Ele cita 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma com muita força que a vitória sobre o pecado conhecido, voluntário e habitual não só é possível, como é a vontade de Deus para nós. E isso acontece pelo poder de Cristo que nos guarda. Ele usa outras partes de 1 João, como 3.9 e 5.18, que falam que quem nasce de Deus não vive pecando, porque Deus o guarda. Então a visão é de uma vitória funcional, dinâmica, momento a momento, que depende da fé e de permanecer em Cristo. Não é um estado perfeito e estático. E para que serve tudo isso, afinal? Qual a relevância prática? O texto termina usando uma analogia poderosa tirada lá da história de Israel no Antigo Testamento. Ele compara a nossa jornada espiritual com a deles. O Egito seria a vida de escravidão no pecado, antes da conversão. A travessia do Mar Vermelho, a libertação inicial, o perdão, a justificação como a morte com Cristo. O deserto, porém, é onde ele vê a experiência de muitos cristãos. Aquela vida meio frustrante, sabe? Inquieta, murmurando, sem poder, sem fruto, sem alegria de verdade, andando em círculos. E Canaã, a terra prometida, representaria então a vida vitoriosa, aquela vida de descanso na fé, de paz, poder sobre o pecado, fruto, alegria, que Deus teria planejado para o povo dele. E dentro dessa analogia, a história de Cádiz Barneia é a chave. É trágica, né? Foi ali que os israelitas chegaram na fronteira da Terra Prometida, depois de serem libertos do Egito, e se recusaram a entrar. Por quê?
Medo dos gigantes, falta de fé nas promessas de Deus, mesmo Deus tendo ordenado e garantido a vitória. Eles olharam para as dificuldades, não para o poder de Deus. O autor faz um paralelo direto disso com a hesitação de muitos crentes em abraçar essa vida vitoriosa. A pessoa olha para ela e acha impossível, difícil demais, vê os gigantes, os pecados antigos, o temperamento difícil e esquece, segundo o texto, que a força não vem dela, mas de Deus que prometeu a vitória. A incredulidade e o medo seriam as barreiras que mantêm muitos no deserto. E deserto, da frustração, da luta que não leva a lugar nenhum, da falta de alegria e entrar na terra prometida da vida vitoriosa. E a chave para entrar não é mais esforço, mais luta, mais promessa. Mas aqueles dois pilares, rendição total do eu e fé simples no Cristo que mora e age dentro da gente. O resultado prometido é uma vida bem diferente. Descanso, paz, poder, fruto e alegria. Bom, recapitulando então nossa análise desses trechos de como viver a vida vitoriosa. Vimos uma promessa bem ousada, né? A de uma vida que supera o pecado conhecido, as frustrações do dia a dia. O caminho que o autor propõe não é o do esforço humano que ele considera ineficaz. É o da rendição total a Deus e da fé simples na obra de Cristo que mora no coração. Essa vitória não é perfeição sem erro, mas amor perfeito, o amor de Deus, transformando por dentro. É um dom para ser recebido e mantido pela fé, não conquistado na força. Exatamente. O ponto central de tudo é essa dependência radical, contínua, da ação de Deus dentro da pessoa. Isso bate de frente com as ideias comuns de autoaperfeiçoamento espiritual baseado em disciplina, em esforço próprio. O texto, na verdade, redefine santidade e perfeição, não é tanto sobre seguir regras por fora, mas sobre um relacionamento de entrega total, uma possessão divina que transforma a pessoa de dentro para fora, a ponto de, idealmente, tirar até o desejo pelo pecado conhecido. E para a gente pensar, fica a provocação central que esse texto parece fazer. E se a chave para uma vida espiritual mais profunda, mais satisfatória, não for tentar mais, mas confiar mais? O que poderia mudar na experiência diária de alguém se essa ideia fosse realmente abraçada? A ideia de que a vitória sobre as próprias falhas não é conquistada pelo esforço, mas recebida de graça, pela entrega e pela confiança num poder que age lá dentro, além da gente mesmo. Uma questão interessante para continuar pensando. Agradecemos a companhia de todos nesta exploração. Até a nossa próxima conversa.